Está começando o 6º episódio do podcast Crise Climática e Uma Só Saúde, Informação e Conhecimento. Nosso programa faz parte do plano de ação entre a Embrapa e a Fiocruz para combate da crise climática no Rio Grande do Sul. O podcast é gravado diretamente dos estúdios da ProHub, na FAMECOS, a Faculdade de Comunicação e Marketing da PUC-RS. Eu sou Marcelo Frei, da Rede Saúde Única. Aqui, iremos abordar mudanças climáticas, prevenção de risco e crises, combate à desinformação e a importância da abordagem integrada de Uma Só Saúde. Acompanhe o podcast pelo Spotify e pelo YouTube da Rede Saúde Única e siga o @RSU Fiocruz no Instagram para assistir aos nossos cortes. Eu sou Gustavo Bus, da Rede Saúde Única Fiocruz. Tenha uma boa audição. Hoje iremos contar com a participação de Juliana Scherer. Juliana é coordenadora do curso de Biomedicina e docente de Medicina e Biomedicina na Unicinos. Também é professora e pesquisadora do PPG em Saúde Coletiva na mesma instituição. Biomédica com habilitação em toxicologia e saúde pública, ela é especialista em redes de atenção à saúde pela Fiocruz e possui doutorado e pós-doutorado em psiquiatria e ciências do comportamento na URGS. Com 10 anos de experiência em pesquisas na área da saúde, seu trabalho abrange epidemiologia, indicadores de saúde, saúde mental e transtornos aditivos e desenvolvimento e aplicação de tecnologias para a saúde. E temos a satisfação de receber Pedro Maria de Abreu Ferreira, pesquisador e professor da PUC. Pedro é professor adjunto na Escola de Ciências da Saúde e da Vida da PUC, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução da Biodiversidade e ao Instituto do Meio Ambiente. A sua formação inclui mestrado e doutorado em Botânica pela URGS, com foco em vegetação campestre nos biomas Pampa e Mata Atlântica. Pedro é especializado em interações biológicas e ecologia de comunidades, com ênfase nos ecossistemas campestres do sul do Brasil e dinâmica de distúrbios. Pedro, seja muito bem-vindo. E da mesma forma, Juliana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, gente, pelo convite, prazer também. Também contamos com a participação da nossa integrante fixa do podcast, Melanie Dutra, professora da Unicinos, especialista em neurociência e divulgadora científica. Obrigado por estar aqui conosco, Mel. Eu que agradeço. Em 2025 e nos últimos anos, a abordagem de Uma Só Saúde deixou de ser apenas conceito para se tornar um eixo estruturante de políticas, currículos universitários e treinamentos de campo. A recém-lançada Comunidade de Prática Quadripartite, que conecta a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a Organização Mundial da Saúde e a Organização Mundial de Saúde Animal, estabelece padrões globais de governança integrada, enquanto o Brasil discute seu novo plano de ação Clima e Saúde, às vésperas da COP30. Nos Estados Unidos, o primeiro National One Health Framework cria linhas de financiamento específicas para a educação transdisciplinar, e a FAO inaugura uma COP de tecnologias da informação para a vigilância em One Health. Ao mesmo tempo, iniciativas regionais como o Hub One Health e Climate Change, focado em resistência antimicrobiana, mostram que questões como a resistência antimicrobiana, enchentes e zoonoses exigem profissionais capazes de conectar a saúde humana, animal, ambiental e vegetal. Educar para integrar. Portanto, não é somente atualizar conteúdos, é formar redes de aprendizado que traduzam ciência em ação e aumentem a resiliência das comunidades frente à crise climática. No episódio de hoje, iremos abordar a educação em Uma Só Saúde e como ela pode servir para o combate à crise climática. Quando pensamos a sociedade sob essa perspectiva integrativa, geramos uma conscientização maior sobre o nosso impacto no mundo. Quando procuramos entender as enchentes, por exemplo, que acontecem no Rio Grande do Sul, é muito importante termos a compreensão de como nós manipulamos a Terra e de como as mudanças climáticas estão conectadas a um fenômeno como o efeito estufa. O mesmo vale para o combate a doenças. Recentemente, temos combatido surtos de zoonoses, doenças que são transmitidas de animais para o ser humano. A partir do momento em que a nossa sociedade passa a olhar para a vida animal com a compreensão de que a saúde deles é essencial para o nosso bem-estar, passamos a ter ações muito mais eficazes na prevenção de novas crises. Esta compreensão deve ser universal e a educação é a melhor forma de gerar uma consciência coletiva. A educação é uma das ferramentas mais importantes para promovermos transformações na nossa sociedade. Bom, e aí, para
começar o nosso debate aqui, eu gostaria de propor uma conversa que envolve todo mundo. Primeiro a Juliana, que está lá no vídeo, depois vocês aqui na mesa, sobre lacunas de conhecimento. Então, Juliana, eu te pergunto, quais são os aspectos da interconexão entre a saúde humana, animal e ambiental que ainda estão ausentes nos currículos, seja no ensino de base, seja na graduação, na pós-graduação, como é que tu vê isso? Eu acho que essa é uma excelente pergunta para a gente começar esse debate, né? Porque eu acho que a gente possivelmente vai começar e fechar com essas questões. É importante a gente ressaltar que os conceitos de saúde única têm sido bem mais populares entre, né, estudantes, população geral, profissionais, né, das diferentes formações. Então, eu acho que ganhou força, né, essa área do conhecimento, essa área né, da pesquisa, né, e tudo mais. Mas eu vejo ainda várias lacunas, né, principalmente relacionadas a colocar cada um dos conhecimentos que integram, né, uma só saúde em caixinhas específicas, né? Então ainda tem uma invisibilidade dessa interdependência dos sistemas. Então, se a gente olha para a educação básica, por exemplo, né, para o ensino de escolares, a gente tem, né, disciplinas de biologia, onde as crianças vão estudar os ecossistemas, vão estudar, né, a questão, né, da fauna, da flora, da saúde dos seres humanos, mas poucas possibilidades da gente estar integrando esses conhecimentos, né, dentro das grades curriculares. Quando a gente vai para a graduação, a gente vê isso muito parecido, né? As disciplinas, né? No ensino a gente chama de atividades acadêmicas, elas ainda são muito compartimentadas, né? E a gente tem muita dificuldade de fazer essa conexão, né, entre as diferentes temáticas para ter a compreensão, então, que um aluno da saúde entenda, né, que o uso de agrotóxicos, que o desmatamento vai influenciar lá na saúde do seu paciente e que, né, os profissionais das outras áreas, por exemplo, né, se a gente vai aí, né, para biologia até eles, né, trabalham um pouco mais, né, com um olhar mais abrangente há mais tempo, mas se a gente vai para saúdes agrárias, né, para ciências agrárias, é muito mais difícil também eles verem o impacto, né, do que eles estão estudando na saúde humana. Então, a gente, né, tem um avanço aí dos conhecimentos, tem um avanço nessa tentativa de uma interlocução entre as diferentes áreas que compõem a uma só saúde, mas eu vejo ainda bastante fragmentação, né? E daí vai desde a questão mais, né, estrutural dos próprios currículos que a gente tem, de ter que seguir diretrizes, de ter que seguir, né, normas curriculares, formação de professores ainda também, né, bastante fragmentado, né, e o próprio interesse, então, né, dos alunos, da sociedade civil e acadêmica, de ter essa compreensão sistemática. Às vezes a gente fala para os alunos, né, da medicina, da biomedicina, das áreas da saúde, assim, a importância da gente olhar para, né, ciências humanas, né, ciências sociais, e já é difícil, né, a gente ver esses alunos engajando nessas áreas do conhecimento. Então, como que a gente estimula que é importante para a formação, é importante para o conhecimento deles na hora de atender um paciente, entender também todo esse contexto, né, de saúde animal, saúde do planeta, onde as pessoas vão estar inseridas. Então, eu vejo uma tentativa, eu vejo um diálogo, mas ainda uma dificuldade grande da gente conseguir fazer essa interconexão real, né? E na pós-graduação, sim, né? Acho que já tem umas movimentações um pouco mais significativas em algumas disciplinas, linhas de pesquisa que englobam, então, né, a questão da uma só saúde, mas ainda, né, muito, muito pontual, assim, alguns programas específicos que têm esse eixo mais estruturante. Pedro? Bom, gente, eu acredito que vocês queiram que eu dê uma visão de biólogo aqui, de repente, para essa questão toda de saúde única ou uma só saúde. E também de alguém que está dentro da educação, sabe? Claro, Porque claro, eu acho que a educação, como campo, ela sofre muito de ter gente de fora da educação dando pitaco na educação. Muito advogado, muito administrador. Pode ser. E a gente precisa trazer as pessoas que estão na sala de aula para fazer esse debate. Não, isso eu consigo ajudar bastante, eu estou bastante em sala de aula. Mas assim, eu ia comentar da ideia de biólogo, né, que inclusive pegando o gancho já, né, do que foi dito, o biólogo ele atua mais nessa parte interdisciplinar, muitas vezes, a gente tem essa visão talvez, né, que o biólogo faz isso, porque trabalha com a vida do planeta de maneira mais ampla do que alguém que trabalha na área biomédica ou na área médica relacionado com humanos, mas isso é um pouco
lenda, talvez, sabe? Porque os cursos de biologia, ciências biológicas e áreas correlatas, enfim, eles são tão compartimentalizados quanto qualquer outra área do conhecimento, infelizmente. Então, nós temos agora, numa reformulação de currículo do nosso curso da universidade, aqui da PUC como exemplo, mas é exemplo de vários do Brasil aí, não tem nenhuma disciplina que mencione diretamente na sua ementa ou o nome da disciplina, a maioria não tem, saúde única ou uma só saúde, etc. Então, agora, na nossa reformulação de currículo, nós estamos colocando uma disciplina com esse nome especificamente. Por que eu estou dizendo isso? Porque a universidade é tomada como um exemplo de polo multicultural e aquela coisa toda que já no nosso nível universitário, especialmente na pós, né, já tem uma certa integração de conhecimentos. Isso é verdade em certo nível, depende muito do contexto também de qual área a gente está falando, mas, assim, na média, é tão compartimentalizado quanto uma escola, que o aluno de escola tem as suas disciplinas bem direitinho, física, química, matemática, ciências biológicas e tal, química. É muito parecido na universidade, infelizmente, e isso eu acredito que seja a grande barreira a ser, assim, vencida, em termos mais amplos, epistemológicos, porque a universidade, ela é, desde um histórico relativamente recente, muito cartesiana. Nós aprendemos a dividir problemas grandes em partes menores para resolvê-los, assim. E isso deu certo por muito tempo. E é como a gente produz ciência no mundo inteiro hoje. Eu sou especialista numa coisa super pequena em termos de biodiversidade, por exemplo. Mas eu também trabalho com redes complexas, que é uma abordagem metodológica para estudar interações ecológicas, que tá, vocês leram aí o que eu trabalho, né? E a abordagem de saúde única, uma só saúde e outras ideias também em contexto ecossistêmico, digamos assim, é totalmente dependente dessa visão holística que redes complexas nos trazem. E isso, infelizmente, não tem ainda na universidade de maneira sistêmica. E aí o grande problema é escalonar isso, ou escalar isso. Primeiro, escalar não, reduzir a complexidade para aplicar em nível escolar, que é o grande desafio hoje, é o grande desafio de educadores, é dar essa visão holística, voltar ao que era não um biólogo, mas um historiador natural, lá nos anos 50, que o cara estudava toda a vida, desde a rocha até o humano, para hoje, que eu sou especialista numa perna de grilo azul que só ocorre no lugar da Amazônia, sabe? E é uma demanda dos órgãos que nos sustentam isso, infelizmente. Agora é que está começando a mudar isso. Então, assim, em termos amplos, eu acho que é isso, tá? E tem dois aspectos que eu também queria trazer, mas pode ser depois, para não monopolizar aqui, que dificultam muito a ideia da introdução do ambiente e dos animais e biodiversidade em geral no debate de uma só saúde, que é o distanciamento. O distanciamento de grandes centros urbanos, que são onde tem os maiores problemas ambientais hoje em dia no planeta, da natureza. As pessoas vivem numa realidade mágica, distópica, que tu abre a torneira e sai água limpa. E a gente não pensa que a árvore do lado de um rio é o que permite que a gente tenha água limpa. A gente está distante disso. Então, esse distanciamento é um problema também, sabe? Muito grande, muito maior do que a gente vai resolver aqui, mas, enfim, é trazer para o debate, né? Eu acho que tanto a Juliana, acho que todo mundo aqui, na verdade, está trazendo pontos muito importantes desse debate, né? Acho que um dos primeiros seria justamente isso, né? Essa questão da compartimentalização dos currículos, e isso, para mim, é algo muito cultural, é algo que a gente vê há muitos anos, isso sendo solicitado de todos os níveis de conhecimento, né? A gente vê que o ensino médio, ele funciona assim, a graduação funciona assim, as pós-graduações, elas também são muito compartimentalizadas, apesar de a gente ter, por exemplo, um programa que tem um título generalista, tu vai olhar as linhas de pesquisa, elas são super específicas, né? Elas não são no mesmo âmbito ou vastidão que aquele nome que o programa traz. Então, isso é cultural, isso é uma demanda das agências de fomento, isso é uma coisa que a gente vê que é colocada muito sobre nós, pesquisadores também. Porque, com muitos pesquisadores que eu já conversei, assim,
muitos antes de entrarem nessa lógica compartimentalizada tinham ideias muito generalistas e têm interesses em vários aspectos, mas hoje tu trocar de área, por exemplo, dentro da ciência para tu ampliar teus horizontes não é uma coisa bem vista, é uma coisa que inclusive pode ser penalizada. Se você vai concorrer a um edital, alguma coisa assim, e tu tem um histórico de publicações muito diverso, muito fora assim das áreas. Então, eu acho que a gente está hoje no momento, e daí eu acho que o que os colegas trouxeram é muito importante, né? Que esse paradigma está mudando, que os problemas que nós temos diante de nós, eles não requerem uma visão só micro dos pedaços. Nós não podemos quebrar esse problema em pedaços. A saúde única, ela vem justamente para nos dizer o contrário. Tem que ser visto de forma integrada. A saúde não pode ser tratada, primeiro resolvemos a humana, depois nós resolvemos a animal, depois isso, depois aquilo. Não, todas essas pessoas têm que conversar, todas essas saúdes, elas uma dependem da outra, então não basta eu ter só uma pessoa que vai olhar para pequenos pedaços do problema, nós temos que ter muitas pessoas olhando para o problema inteiro, para trazer essas diferentes visões e compor o cenário macro daquilo que estamos lidando, que é todos esses aspectos que a crise climática atravessa. Então, eu acho que é um problema multidimensional e, para isso, a gente precisa mudar esse paradigma. E por isso que eu saúdo tantas iniciativas que a Fiocruz tem, especialmente da Rede Saúde Única, porque a gente está tendo esse desafio hoje de trazer isso para a curricularização da extensão universitária, para pôr os nossos alunos juntos de diferentes cursos de graduação, de diferentes escolas, para trabalhar sob essa mesma perspectiva. E esse podcast, ele está dentro desse aspecto também, de trazer essas várias pessoas de diferentes especialidades para pensar juntas sobre uma mesma questão. Então, esses movimentos, eles podem parecer pequenos e isolados, mas eles fazem parte dessa mudança de paradigma que vai, em algum momento, bater na porta dos nossos órgãos de fomento, bater na porta da nossa estrutura de ensino e dizer que hoje o profissional que a gente precisa é um profissional que tem que ter uma visão mais integrada e não uma visão compartimentalizada. Realmente a gente abriu com grande estilo. Começou com o pé Essas direito. primeiras falas aqui foram muito positivas, assim, e claro, a gente tem que considerar, antes de fazer aqui a próxima pergunta, perdão, que esse conceito de saúde única, ele não é relativamente antigo. A gente está falando de um conceito que vai fazer 30 anos agora, né? Muito em breve, em 2030. E, obviamente, desafios, eles são permanentes, né? Quando a gente pensa em governança, no conceito, né, de aplicação desse conceito de uma só saúde, que não só busca gerar interface à saúde humana, animal, vegetal e ambiental, mas também o aspecto da interdisciplinaridade, né, do conhecimento e também da interinstitucionalidade, que é a atuação entre academia, Estado, agências de fomento e as outras esferas de gestão necessárias para, eventualmente, a gente gerar políticas públicas que, como a Mel disse, como o professor Pedro falou agora há pouco, que deem conta dessa diversidade e que, de uma certa maneira, impulsionem essa mudança paradigmática. E aí, se a gente falar da questão das parcerias locais, né, de novo, assim, como é que as universidades, institutos de pesquisa, não só aqui a gente pensando no Rio Grande do Sul, né, e lembrando que a gente está aqui reunido hoje em função das enchentes que aconteceram ano passado, né, e que isso nos fez pensar sobre a importância da divulgação do aspecto de uma só saúde em reflexo como reflexo à própria mudança climática e como que as universidades elas poderiam trabalhar junto do nível municipal e estadual, através de secretarias de Estado ou das secretarias municipais, para levar esse conceito de uma só saúde às escolas e às comunidades. Pedro, por favor. Bom, já fazendo um disclaimer antes da minha resposta, é muito difícil a gente falar dessa ideia de interação de poder público com a universidade, da academia, com os tomadores de decisão, sem falar um pouquinho mal e criticar algumas coisas de decisões da esfera pública, e daí eu vou criticar um pouquinho algumas questões também da universidade, que eu tenho mais, inclusive, lugar de fala, acredito, né, para falar sobre isso. Então, assim, primeiro, claramente falta interação
da universidade, que a gente chama do tripé do ensino superior, né? Que o pé sempre mais meio molambento, assim, é o pé da extensão. Então, a universidade tem dificuldade de fazer extensão, a gente tem dificuldade de levar o conhecimento para fora do nosso próprio laboratório. Isso é outro problema estrutural que nós somos muito mal, nós pesquisadores, professores do Brasil inteiro e tal, somos muito mal treinados para isso. Nós não sabemos levar para fora do nosso laboratório numa linguagem digerível, digamos assim, para o grande público, o que a gente está produzindo lá. E a universidade tem essa dificuldade, sim, que vai melhorando ao longo do tempo, com certeza. Vários cases de sucesso sobre isso, mas ainda não é algo nem perto do nível de excelência acadêmica que tem de produção científica, o nível de extensão. O dia que for, é aquele mundo ideal, né, daqueles memes e tal, enfim. Bom, mas aí, assim, dito isso que nós temos esse problema, o poder público tem um problema muito sério também de interação com a universidade, que é buscar o conhecimento técnico da universidade em momentos não emergenciais. Porque, assim, logo depois que tem uma crise, que tem um problema, vocês vão, todos aqui talvez conheçam melhor do que eu, começa a aparecer um monte de pesquisador na mídia, que eles vêm conversar com o pesquisador. Pois é, professor, o que dava para ter feito? O que aconteceu? Descreve para nós aí. Tinha como saber que isso ia acontecer? E reiteradas vezes, no último desastre que tivemos aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre em específico, mas em vários outros lugares da enchente do ano passado, reiteradamente, pessoas dizendo que sim, tinha como saber que isso ia acontecer e foi levado ao poder público essa questão, que isso ia acontecer. E a ideia é, não vou chamar de negacionismo ainda, não é bem isso, mas é uma ideia de reduzir o que está se dizendo em termos de problema potencial que vai acontecer. Isso para um desastre, né? Desastre como aconteceu. Então, assim, acho que uma forma muito importante da gente abordar essa questão é melhorar esses laços, digamos assim, da universidade com o poder público. É aproveitar o conhecimento técnico-científico que tem de maneira contínua. Criar mecanismos que, até onde eu sei, inexistem, de diálogo contínuo do poder público com as universidades, com a geração de conhecimento. O que é uma coisa extremamente paradoxal, levando em conta que grande parte da pesquisa que é feita no Brasil, a maioria, eu diria, eu não tenho dados sobre isso na cabeça agora, mas a maioria tem financiamento público. Tendo financiamento público, eu sou obrigado, por exemplo, com editais que eu tenho, patrocínio do meu laboratório, né, que nós temos aí várias coisas, a tornar os meus dados públicos. E eles são tornados públicos. Junto com isso, por que a gente não tem uma obrigatoriedade do pesquisador que tem verba pública de ter uma interlocução com o poder público constante, uma linha quente, sabe? Para falar de maneira constante. Não tem. E aí, só para finalizar essa minha contribuição, acho que para isso chegar num nível de educação básica e ensino médio, né, que é que a gente vai falar um pouco aqui, eu acredito, né, é mais do que transferência de conhecimento. É uma coisa básica também, que eu acho que extrapola o objetivo dessa nossa conversa aqui, que é priorizar a educação. Porque eu vou fazer o quê? Eu vou levar conhecimento sobre saúde única, coisas assim, breaking edge, que estão saindo agora na literatura, para um professor que ganha R$ 1.800 para dar aula para 150 alunos, né? E tentar, como é que eu vou transferir isso para o jeito que ele tem de ensinar lá? É bem complicado, assim, acho que é uma coisa estrutural, mas basicamente o caminho que eu vejo é isso, assim, como uma sugestão básica nisso, é uma linha permanente de diálogo universidade e poder público que não tem, né? Juliana, te ouvimos, por favor. Perfeito, eu concordo 100% com o que o Pedro, né, trouxe na fala dele. Eu acho que falta muito comunicação, né? É bem difícil manter um diálogo contínuo com as esferas do poder para pensar numa continuidade de projetos e, sim, muitas vezes nos, né, contatam só quando o problema já explodiu. Mas eu acho que a universidade tem um potencial muito grande, né, de trabalhar tanto, né, na questão de formação, né, então pensar em, né, desenvolvimento de oficinas, né, proposta de cartilhas, então atuar, né, como formadores.
A extensão seria um caminho super importante, eu acho que a gente já tem algumas iniciativas aí pensando, né, em como que a gente sai dos muros das instituições e vai para dentro das comunidades, né, mas eu digo que, né, a gente sair, né, da universidade e ir para a comunidade não basta, eu acho que a gente tem que trazer a comunidade para dentro também das instituições e com isso pensando, né, em políticas de ações afirmativas, né, em projetos onde a gente tem a participação popular, a educação popular, que eu acho que é super importante também, então entender como que as pessoas, né, veem o seu meio, né, onde elas convivem, onde elas habitam, quais são os problemas que elas identificam, então eu acho que a gente tem que ouvir mais para pensar em soluções, né, que sejam construídas de forma conjunta, né, entre todas as esferas aí envolvidas. Então acho que a gente faz isso pouco ainda dentro das nossas possibilidades, né, de pensar em extensão. E a pesquisa, né, eu como pesquisadora não posso, né, deixar de citar que eu acho que a pesquisa também tem um potencial super grande para contribuir com essas soluções de problemas, né, seja para pensar em protocolos, né, quando a gente olha aí, né, trabalho bastante com a questão de saúde mental, e a gente viu o despreparo, né, para atenção dos primeiros cuidados, né, frente a desastres com as pessoas necessitadas, muitas pessoas querendo se voluntariar nos abrigos, por exemplo, mas, né, sem um treinamento para estar lidando, né, com essas questões de crise de ansiedade, daqui a pouco, né, os sintomas prévios aí de TEPT que, né, essas pessoas iam estar desenvolvendo. Então, acho que com pesquisa a gente também pode, né, tentar englobar toda essa complexidade de uma só saúde para trazer soluções que sejam de fato efetivas. Daí eu acho que a Melanie estava trazendo, né, a importância da gente ter pesquisadores de diversas formações olhando para isso junto, para tentar trazer soluções um pouco mais, né, eu trabalho muito com a saúde pública de precisão, né, que é pegar dados daquela comunidade, daquela sociedade, e tentar trazer respostas que sirvam para ela, né, então numa contradição aí, numa analogia à medicina personalizada, a gente tem a saúde pública personalizada e que agora precisa, né, mais do que nunca, olhar para as questões de saúde única, saúde ambiental, saúde animal e saúde humana de forma integrada. Bom, como o Gustavo falou, esse podcast ele nasce também para discutir as enchentes do Rio Grande do Sul e a gente está gravando esse episódio em julho de 2025, quando tivemos novamente enchentes no Rio Grande do Sul, em várias cidades, em Porto Alegre. O Morro da Mauá teve as suas portas fechadas, as portas que ainda estavam de pé, né? E todos nós que estamos participando dessa discussão moramos no Rio Grande do Sul, sofremos de alguma forma com as enchentes, então eu gostaria de saber das lições das enchentes, né? De que maneira os eventos climáticos recentes que aconteceram nos últimos 3 anos, sobretudo, evidenciam a necessidade de um programa educativo mais integrador. Vou perguntar primeiro para a Juliana e aí vocês da mesa comentam também. Eu acho que a gente tem um ponto que, né, não foi abordado aqui ainda, mas eu vi que vocês, né, nos outros podcasts falaram sobre isso, que a questão dos eventos climáticos extremos no Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, apesar da gente ter, sim, períodos, né, onde a gente tem mais chuva, onde a gente tem períodos de maior estiagem, a gente não tinha, né, pelo menos a geração aí, né, que estamos vivenciando eventos extremos climáticos de tamanha magnitude, né, e de forma tão repetitiva. Então, eu acho que a gente agora, né, vivencia um período que, peraí, né, tá acontecendo com a gente também, coisas que a gente via que acontecia, né, na Europa, nos Estados Unidos, né, em algumas ilhas aí do Pacífico, agora está começando a surgir no Brasil também. Então, eu acho que esse alerta, apesar de ter tido consequências super trágicas, né, e a gente lembra na pandemia, a gente também, né, teve essa questão, né, super traumática e super negativa em questão de saúde, economia, sociedade, né, mas que trouxe aprendizados muito importantes, né, e nas enchentes eu vejo um pouco disso também, uma pena que tenha, né, que ter sido, né, dentro desse desastre, mas agora a gente está mais atento e eu acho que essa janela de tempo que a gente tem, né, pós-enchentes e com essa repetição né, dos acontecimentos, traz uma janela de oportunidade para a gente, né, cativar a população, né, os órgãos políticos, as instituições, da importância que é trabalhar essa temática. Então, eu acho que abriu uma janela, né, de oportunidades aí pós-enchentes.
E a gente viu, né, durante as enchentes, a gente pôde vivenciar aí, né, uma série de situações de desinformação, de despreparo, né, tanto das comunidades quanto de todos os setores aí que a gente, né, já vem falando. Então, exemplos, né, os moradores não entendendo os sinais de alerta, né, a população, né, tendo que se organizar, né, de forma muito ágil para suprir as demandas da sua própria comunidade, quando o Estado, quando as políticas, quando os outros setores não estavam conseguindo atingir, né, a falta de protocolos muito claros, né, do que fazer nessas situações. Então a gente viu, assim, né, e sentiu na pele o despreparo que ainda existe para situações como essas. Mas, né, veio como um alerta. Acho que a gente agora tá, ó, né, aconteceu, o que a gente aprende, o que a gente pode fazer a partir disso. Então, a gente viu cenários de bastante vulnerabilidade, né, que se intensificou muito em função dessas crises. E eu acho que, né, temos que agora, né, em conjunto aí, discutindo para pensar, né, quais são as janelas de atuação que vamos ter que tomar a partir disso. Mas eu acho que vem como um exemplo, né, que precisa ser agora muito bem estudado, né, com um olhar com muito carinho, para que novas ações possam, né, seguir disso e que a gente tire aprendizados importantes aí. Bom, o resumo é que eles evidenciam uma completa falta de preparo para esse tipo de evento. Mas dando um passo atrás, eu acho que eu tenho duas contribuições nesse sentido, assim, de por que nós não temos esse tipo de programa, né? Eu acho que tem duas questões aí. Uma questão bem pragmática é assim, é cumprimento de leis, legislação vigente, que eu vou falar um pouquinho sobre isso, que basicamente são leis que já existem no Brasil há muito tempo, há algum tempo, e que salvaguardam, digamos assim, nós de nós mesmos, que é a nossa legislação ambiental, que eu vou falar um pouquinho sobre isso. E uma outra coisa que talvez seja o mais, assim, difícil da gente admitir, é um choque de realidade, de uma quebra de paradigma de uma ideia de país tropical, o Jardim do Éden, assim, que todo mundo já ouviu, eu acredito, né, em algum momento até falou, o Brasil é uma maravilha, porque não tem furacão, né, que nem tem nos Estados Unidos, não tem tempestade tropical, que nem tem na Índia, não tem uma seca muito absurda, que nem tem em outros lugares do mundo, nós não temos deserto, né, não tem deserto aqui, como é que não tem deserto e tal? Bom, aí claramente nós temos problemas ambientais também, tão trágicos quanto quaisquer outros aí de outros lugares do mundo, e daí o problema é que nós não estávamos preparados para isso. Em outros lugares do mundo que tem tragédias, que a gente pode chamar de tragédia, mas que são eventos ambientais, eventos climáticos, né? Eventos sísmicos, inclusive, perfeitamente naturais em escala geológica no planeta, agravados por questões humanas, sim, mas que são naturais, que a população tem preparação, porque tem um contexto histórico de preparação. Nós não temos. E daí acho que a gente vai falar um pouquinho mais além sobre isso, talvez, mas é um despreparo completo, não só da população, que a gente não pode onerar a população com o resultado de uma catástrofe dessas, né? O resultado é multifatorial, incluindo a educação, que foi falha nesse sentido, e a organização do poder público, que não soube orientar as pessoas também. Mas, como eu comentei, acho que tem que pensar numa coisa anterior, né? O que uma tragédia climática como essa nos diz? Bom, algumas pessoas perderão a vida, várias pessoas perderão a vida por tempo de reação ruim. Então, numa tragédia qualquer, em qualquer evento de crise, independente de ser climático ou não, se sabe que o principal fator que vai indicar se a pessoa vai sobreviver ou não é o tempo de reação. Então, o tempo de reação baixo, num problema como nós tivemos aqui em Porto Alegre, por exemplo, não causou tantas mortes porque nós estamos numa região mais de planície que a velocidade da água é muito baixa. Quando isso aconteceu na Serra do Rio Grande do Sul, teve muito mais mortes porque a velocidade da água é muito mais alta. O rio sobe uma velocidade muito mais acelerada e não tendo reação rápida, as pessoas simplesmente vão ser levadas pelo rio. E como é que a pessoa vai ter uma reação rápida se ela nunca passou por aquilo? Bom, alguém tem que orientar ela, que um dia aquilo pode acontecer. Ela tem que ser orientada em relação a isso. Por que a velocidade do rio é tão rápida numa enchente dessa? Por que uma pessoa que está vivendo numa área íngreme vai ter um deslizamento que vai levar a casa dela embora? Bom, porque em parte não está sendo cumprida a legislação. A legislação ambiental brasileira nos diz que várias áreas aí são APP, área de preservação permanente. Não devia ter pessoas morando em área de APP. São áreas de risco. O que é APP? Margem de rio. Margem de rio deveria ter
mata ciliar ou banhado, campo, em áreas que não tem floresta. Então, dados já pós-enchente do ano passado, nos mostraram que as áreas mais afetadas são áreas que são a jusante, para baixo do rio, de regiões que tiveram mata ciliar destruída nos últimos anos. Então, se tem um rio bem preservado, a saúde do rio, a saúde ambiental do rio, ela vai culminar em redução do problema que a gente vai ter num evento de enchente. Isso é um dos exemplos. Se eu não tiver pessoas morando em locais irregulares, em encosta de morro, por exemplo, com mais de 30 graus, que é a APP, vai reduzir drasticamente a quantidade de pessoas que vão morrer num evento de deslizamento. Então, não são coisas de outro mundo para a gente reduzir o impacto de um evento extremo desse. São cumprir legislação vigente. E importante aqui, tá? A última questão. Ocupação ilegal não é só baixa renda ocupando área de morro. Tem construção de luxo aí em vários lugares do Brasil, em área de encosta, construída de maneira ilegal. E que também sofre problemas quando tem esse tipo de evento. Então, às vezes não é tão misterioso assim a gente fazer essa integração. É simplesmente cumprir leis. E eu queria complementar o que a Ju e o Pedro estão trazendo aqui. Eu acho também que precisa ter um interesse maior do poder público em aproximar a ciência dele mesmo. Eu acho que precisa ter mais abertura também para que aquilo que a gente faz na universidade também entre e ocupe espaços de tomada de decisão. Eu vi, durante a pandemia da Covid-19, a formação de vários GTs, comitês científicos para avaliar aquela crise, a formação agora do comitê científico para a questão da reconstrução e dos pós-enchentes que nós estamos vivendo, né? E isso são movimentos legais, mas acho que foi o Pedro que trouxe e a Ju também comentou, isso não pode ser feito só enquanto o incêndio está acontecendo, né? A gente precisa fazer isso para evitar com que incêndios aconteçam. Então, esses comitês eles não podem ser dissolvidos no momento que a gente entende que a crise passou. Porque, primeiro, a crise não passou, nós podemos estar numa fase latente da crise, né? Onde não tem um evento extremo acontecendo agora, mas a crise está diante de nós. E, ao mesmo tempo, assim como nós precisamos de tempo e financiamento para fazer ciência de qualidade, a gente também precisa de tempo para que essas políticas públicas sejam pensadas, sejam revisadas, sejam implantadas e tenha a participação dos cientistas de forma constante. Não só nesse pensamento durante ou pós-crise, mas ao longo desse período de latência, onde nós temos mais espaço, inclusive, para atuar, sem ter aquela emergência de tapar os buracos que foram abertos, né, durante aquela questão de crise que foi colocada diante de nós. Então, me preocupa muito porque o que a gente tem visto hoje é uma resposta a algo que aconteceu e não um reflexo de pensar em estratégias que vão ser conduzidas independente de quem está sentado lá para tomar a decisão, independente do governador, do prefeito e de que partido essa pessoa representa, independente. Eu não consigo ver hoje um plano que vai atravessar governos, um plano que vai ser pertencente ao Estado e que as pessoas que estarão ocupando aquele local de tomada de decisão vão estar comprometidas a cumprir isso, porque isso faz parte de um plano maior para o Estado. Então, isso é uma coisa que me preocupa, é um reflexo que eu esperava ver depois da Covid, que eu sigo esperando ver depois das enchentes, pois são 2 exemplos de crises que não foram pontuais, elas vão acontecer de novo, em magnitudes diferentes, patógenos diferentes. Não é uma questão de se vai acontecer, e sim quando vai acontecer. Então, me preocupa muito essa inércia que nós estamos vendo de algo que continuamente está crônico na nossa vida e que não vai deixar de ser, não, pelo menos enquanto não criarmos recursos para que a resiliência aumente, e aí entra muito o que o Pedro falou, o nosso tempo de resposta seja melhor, porque daí muda, independente daquilo que pode nos acometer e que está dentro não é exatamente do imprevisível, mas dentro daquela esfera de que
eventos naturais, né? Eventos de escala geológica, sei lá, que eu não tenho poder para evitá-los. Então, dentro dessa imprevisibilidade, né, eu já vou ter uma resiliência onde a minha resposta vai ser melhor e eu vou preservar ainda mais a minha população, minhas estruturas, né, diante disso, o que é uma boa parte do desfecho que a gente vê no final, né? Perfeito. Eu acho que a gente vai continuar aqui. Desculpa, Juliana, Quer Eu ia complementar? comentar só que eu acho que essa pressão por pela favor. continuidade das ações também é um papel da universidade, né? E também pode ser exercida por nós. Então a gente tem exemplos muito legais, assim, onde a ação, né, de universidades com o Estado e não com o governo, como é o Pacto Alegre, promovem ações que a ideia, né, é que sejam executadas de forma contínua. Então, acho que a universidade também tem um papel de cobrar que isso seja, né, visto de forma, né, contínua dentro das políticas, ações e estratégias, e que não seja só, né, para tapar os buracos quando o problema aparece ou quando o problema explode, né? Perfeito, Juliana. Então, vou te fazer uma pergunta aqui sobre barreiras institucionais. Quais são os principais obstáculos que tu enxerga, obstáculos esses culturais ou administrativos mesmo, que dificultam a adoção de currículos transdisciplinares nas instituições de ensino? Eu queria te ouvir sobre isso depois, Pedro, e os comentários da Mel, por favor. A gente começou falando sobre isso, né? Um pouco dessas questões mais do porquê que a gente ainda não tem o ensino de uma forma tão transdisciplinar e integrada. E sim, existem vários obstáculos, né? Eu acho que tem obstáculos bastante culturais em termos de instituição, mas também algumas coisas de normas, leis, né? E a forma como os currículos precisam ser organizados dentro das disciplinas, né? O que a gente precisa ter dentro de cada matéria, dentro de cada conteúdo. Então, a gente ainda tem, né, um certo engessamento disciplinar dentro das escolas, né? E, de novo, faz com que a gente tenha que colocar os conteúdos nas caixinhas. Acho que falta essa cultura do diálogo, né, entre as diferentes áreas, e daí também uma formação de professores, de profissionais, de educadores, né, que consigam olhar para esses conteúdos de uma forma mais integrada. Então, acho que tem questões aí, né, culturais, mas também, né, administrativas e de legislação, assim, para cumprir os nossos currículos. Eu acho que a Melanie comentou muito bem, né, na pós-graduação, que eu acho que não é tanto para crianças, mas a gente é muito, né, muito ensinado que a gente tem que ser específico, que a gente tem que, né, olhar para a nossa linha de pesquisa, e se a gente já começa a olhar para outras coisas, integrar outros conhecimentos, isso nem sempre é bem visto. Então, acho que ainda existe, assim, muita pressão sobre o que o educador, né, precisa ministrar dentro de aula. A gente tem que cumprir, né, os nossos checklists, e daí a gente pode entrar até no próprio sistema de avaliação de como é que a gente está, né, avaliando, né, os nossos alunos e tudo mais. Então, a gente precisa ainda de bastante, eu ia dizer assim, coragem, eu acho, né, para tentar pensar em novas propostas, né? Não é fácil, acho que vocês abriram bastante o podcast, assim, das pessoas vindo aqui, né, e falando como a educação tem que ser, os professores têm que ser mais interdisciplinares, têm que fazer projeto de extensão, tem que isso, tem que aquilo, mas colocar isso em prática é bastante difícil, né? A gente sabe das dificuldades, né, de conseguir verbas para, por exemplo, tirar o aluno, né, da sala de aula e levar para um contexto ambiental onde a gente possa mostrar, né, a diversidade, a importância disso para a saúde humana, né? Então a gente precisa de recursos, a gente precisa de incentivo, e isso nem sempre está presente, né? Eu estava lendo uma reportagem que cerca de 80% das escolas públicas no Brasil não têm áreas verdes dentro da sua própria escola, né? Então existe sim um afastamento das crianças, dos alunos, né, da saúde ambiental, né, e do seu ambiente, e isso faz com que, né, a gente vai distanciando cada vez mais. Então, colocar o aluno dentro desse ecossistema também, e se a gente está falando, né, de uma educação em sistemas urbanos e comunidades urbanas, fica ainda mais difícil, né, da gente tornar possível, tornar viável, né, dentro das nossas escolas, e olhando principalmente para a educação, né, a nível público. Pedro. Bom, barreiras institucionais, vamos lá. Dentro da universidade, a barreira é a própria estrutura curricular que nós temos, né? Que eu acho que a Ju falou aí também, alguma coisa a gente já comentou sobre isso, que os cursos de graduação, eles são inclusive engessados em algum aspecto por questões legais, de emissão de diploma com uma capacitação mínima que a pessoa tem que ter, e isso
essa legislação para a atuação de cada profissional que sai da universidade, ela não obriga os cursos a serem interdisciplinares, transdisciplinares, ela não obriga. Agora tem alguma coisa com curricularização da extensão que está obrigando, ou vai obrigar, né, legalmente os cursos a terem extensão universitária no currículo, nas disciplinas. Isso não existia, agora é que vai existir. Não tem absolutamente nada do ponto de vista legal que obrigue um curso de ciências biológicas a falar de saúde única. E, bom, tudo bem, então quer dizer que tem que obrigar legalmente alguma coisa para chegar na universidade? Olha, talvez não tenha, mas eu gostaria. Assim, minha opinião como docente, como parte inclusive de quem trabalha os cursos de graduação da PUC em outras esferas, eu acho que sim, eu acho que algumas coisas têm que ser, aspas, de cima para baixo, sabe? Por vontade política que inexiste nesse sentido em vários lugares do mundo, inclusive. Eu ia para um outro aspecto, que é uma barreira institucional, daí talvez extra-universitária, que é uma clara pauta de negacionismo climático, que eu vou chamar isso de maneira ampla aqui, e a ideia de que a pauta ambiental, do ponto de vista de mudanças ambientais causadas por pessoas, né, pela humanidade, está dentro daquele guarda-chuva da pauta woke, né? É um negócio que não existe, que é invenção, que é para... Enfim, a gente não vai discutir isso aqui agora, né? Você deve ter ouvido falar disso, que a pauta ambiental é toda para travar as economias do mundo, para a gente produzir menos, aquela coisa toda. Um absurdo completo, né? Porque é tudo baseado em dado técnico, mas a gente não pode ignorar isso. A gente não pode ignorar que tem um setor da nossa sociedade que refuta, entre várias aspas, evidências técnicas de mudança climática, aumento da frequência e intensidade de desastres, etc., para tentar atender uma pauta própria. E isso tem repercussão institucional nas universidades, no poder público e, no fim das contas, no ensino. Eu acho que isso é um ponto importante, sabe? Uhum. E a outra questão, talvez tão importante quanto, que é uma barreira institucional, daí também, de novo, fora da universidade, para implementar esse tipo de política de transdisciplinaridade na ideia de saúde única que a gente está discutindo aqui, é a questão de política pública versus política de Estado. Então, política de governo versus política de Estado. Porque qual a vantagem política que um político do executivo, né, alguém eleito ali, ou do judiciário, que está lá para tomar decisões, enfim, do nosso legislativo, qual é o quanto de capital político ele ganha querendo colocar em pauta um tema como esse? Porque, assim, a gente discute várias coisas de saúde, e saúde até dá voto, entre aspas, assim. A saúde do ponto de vista não de saúde única, tá? A saúde de pessoas, que isso é importante, a gente sabe e tal. Só que, por exemplo, um problema de saúde pública, que já é considerado de saúde pública em vários lugares do mundo, é a ocupação irregular de áreas de várzea de rio. Porque isso é um problema de saúde. É um problema de saúde que eu não vou nem abordar aqui, porque tem pessoas da área da saúde aqui, né, que podem falar melhor do que eu, mas é um problema de saúde ambiental e de saúde em termos de risco de vida das pessoas. Por quê? Por que as áreas aqui perto de Porto Alegre, nos bairros ali de Canoas, por exemplo, que são Matias Velho e Rio Branco, acredito que os bairros mais afetados ali... São esses bairros mesmo? Tem uma canoense. Eu acredito que sejam, né? Eles foram os mais afetados na enchente do ano passado, e agora, nesse ano, 2025, o início de enchente que teve já estava atingindo esses bairros aí, o pessoal estava começando a evacuar casas e tal. Porque eu vou falar uma coisa que pode ser bem impopular aqui, tá? Mas aquela área ali, ela é do rio, ela não é nossa. Aquilo ali não é uma questão que tinha comentado antes, né? Não é quando aquilo ali vai alagar de novo. Ou melhor, não é se vai alagar, é quando. Porque vai alagar. Uhum. Porque aquela área é uma área alagável do rio, é natural isso. Então, dependendo da força do evento climático que ocorrer acima, em termos de montante do rio, vai alagar de novo, sabe? Só que, qual é a barreira institucional aqui? Como é que eu vou resolver isso? Eu vou realocar milhares de pessoas, vou ter que construir um condomínio novo em algum lugar, botar essas pessoas, eu vou ter que despender dinheiro público para colocá-las em outras moradias. Como é que funciona isso? O mercado imobiliário daquela região lá, tudo é depreciado em termos de valor. São muitas variáveis que não são muito palatáveis para o tomador de decisão. Então, eu acho improvável que ele, pela sua própria coerência, digamos assim, decida tomar esse tipo de decisão. É um problema muito sério para resolver. Eu concordo, assim, com tudo que eles estão falando, e eu acho que, fragmentando um pouco, assim, tudo que foi falado, né?
questão da desinformação e do negacionismo. Não tem como a gente começar a falar sobre um combate efetivo sem responsabilização de fato por quem transmite e propaga desinformações, especialmente aquelas que colocam a vida de outras pessoas em risco. Né? Não tem como a gente começar esse debate sem ter isso muito bem estruturado, como essa responsabilização vai ser feita e moderação das redes sociais, do ambiente virtual sobre aquilo que é veiculado lá. Então, eu acho que isso é uma coisa essencial. E em relação aos currículos, eu concordo, assim, com o que o Pedro está colocando. A Ju trouxe pontos super importantes também. E eu acho que vou dar nome realmente aos bois aqui, no caso, né? Tem que mudar as DCNs. Tem que mudar as diretrizes curriculares nacionais. Tem que mudar as DCNs. A gente tem que, em algum momento, olhar para as DCNs do curso e entender que essas DCNs, elas precisam atender à realidade. Não só a realidade daquela estrutura profissional, do perfil da pessoa que nós estamos formando. Ela também tem que atender à realidade do tipo de mercado que ela vai enfrentar, dos contextos globais que nós estamos inseridos, das tendências de curto e médio prazo, porque esse profissional, a gente está preparando não para o presente de hoje, ele está hoje se preparando, é para alguns anos daqui para frente, é para não sei quanto tempo para ele entrar de fato no mercado. E se a gente pensar no profissional que ainda vai passar por um mestrado, um doutorado, uma especialização, uma residência, né, isso e aquilo, então a gente tem que pensar em tendências, a gente tem que olhar para as DCNs pensando nas tendências que estão vindo. Então, é preciso olhar para essa estrutura base, porque daí entra naquela lógica que o Pedro trouxe, de cima para baixo. Nós temos que cumprir as DCNs, né? É uma exigência que o MEC coloca para nós, é uma exigência correta que é colocado para todas as pessoas que trabalham no ensino, né, superior. Então, é essencial que a gente olhe para as DCNs e pense de uma forma integrada como é que a gente pode olhar para esses cursos pensando nessas tendências futuras, né? Isso é o que eu, pelo menos, entendo, assim, e acho que seria um pontapé, assim, inicial para a gente começar uma mudança mais estruturada no curto prazo, né? E, por fim, pegando, assim, tudo isso que nós estamos falando, né, sobre esses contextos específicos, mas que são super translacionáveis, assim, para outras regiões, eu acho que quanto mais a gente também fizer as pessoas se aproximarem desse debate, se apropriarem deles, é importante. O que a Ju falou antes, eu acho que é essencial. Abriu-se uma janela. As pessoas estão preocupadas se a sua casa vai alagar de novo, se a sua região vai alagar de novo. A gente sente isso quando as pessoas ouvem que vai chover tantos milímetros. Quando vocês imaginavam que as pessoas iam estar preocupadas com milímetros de chuva na sua região? Né? Quando que a gente ia falar sobre isso? Quantas pessoas iam estar dando atenção para o que a Defesa Civil está mandando no nosso telefone, os alertas, né? Então, abriu-se uma janela onde as pessoas estão, de fato, interessadas. E a gente precisa construir uma cultura em cima desse interesse também. Então, a gente precisa aproximar essas pessoas para que a força popular, esse levante popular, também seja um grande impulsionador da mudança. Porque, no fim das contas, acho que ficou muito claro que a pessoa que for ocupar os cargos de decisão, ela precisa levar a pauta ambiental, a pauta climática, a pauta de saúde como algo prioritário da sua gestão. Então, quanto mais a gente também instruir as pessoas de também prestarem atenção se a pessoa que elas vão eleger vão ter uma conduta melhor ou parece que vai ser a mesma coisa de sempre, né? Isso é importante também. Então, eu acho que aproximar o público do debate, por isso eu acho a popularização da ciência uma ferramenta tão poderosa para isso, é essencial. E aí entra toda a questão, quando nós estamos preparados para fazer com que esses conhecimentos se tornem acessíveis, palatáveis para as pessoas? Isso requer trabalho. Não é fácil montar um conteúdo, não é fácil roteirizar, não é fácil editar, não é fácil gravar, muito menos ainda viralizar numa rede social sem moderação, que impulsiona muito mais o conteúdo desinformativo do que o seu informativo. Como é que eu vou fazer com que aquele professor, aquele cientista tenha interesse em dedicar o seu tempo, muitas vezes sem remuneração nenhuma, para fazer mais isso? Então, acho que é interessante, e aí parte muito de um lugar dos próprios órgãos de fomento, de fomentar isso, não colocar apenas um parágrafo no edital daquela pesquisa, daquele financiamento, que o pesquisador tem que pensar em como ele vai popularizar o seu trabalho, né?
Isso só não basta, tem que ter dinheiro para isso. Tem que ter valorização do currículo de quem faz isso. Tem que ter todo um olhar estruturado para viabilizar isso de fato, né? Não só apenas exigir que a pessoa dê seus pulos e faça como ela entende melhor. Tem que dar um norte de como fazer isso. Amparar o pesquisador de como ele pode criar esse tipo de estratégia. Então, acho que nós estamos caminhando muito lentamente, mas estamos caminhando, não estamos parados, pelo menos, né? Antes eu achava que nós estávamos bem parados. Agora eu acho que nós já estamos caminhando para algum lugar. Mas ainda é muito lento para a velocidade com que o próximo evento vai nos atingir. E a gente precisa estar melhor preparado para isso. Bom, a E Melanie a gente não deu. pode ser. Desculpa, Só, Juliana, só Juliana, posso. Eu ia por dizer que a favor. gente não pode ser ingênuo também, né, quando a gente está trabalhando essa questão de pauta, porque eu acho que tem muitos interesses de que, né, as questões climáticas, os conceitos de uma só saúde, eles não sejam amplamente difundidos, né, interesses econômicos, interesses políticos, então eu acho que isso também é importante quando a gente fala de barreiras, e o Pedro, né, comentou um pouquinho sobre isso, para a gente não ser ingênuo que essa pauta é uma pauta, né, que é o de bem comum e que todo mundo vai estar concordando, porque não, acho que, né, no Brasil e fora do Brasil ainda tem grandes atores aí, né, que difamam essas, né, e que trazem essas informações enganosas, né, e essas fake news para esses contextos, porque existe sim muito interesse financeiro de que isso não seja público, né, e que as pessoas sigam não olhando para isso com tanta atenção. Bom, o que eu ia dizer é que a Melanie realmente deu um gancho muito bom para a gente ir para a próxima pergunta, que é sobre educação popular. O Brasil ele tem uma tradição em educação popular em saúde, mas como a Melanie falou, a gente está se movimentando na direção de aproximar a ciência, aproximar essa interseccionalidade para as pessoas. Então, eu queria saber primeiro do Pedro, como que a gente pode adaptar isso para incluir a dimensão climática e a interdependência entre as espécies e o meio ambiente para a educação popular em saúde? Tá. Eu acho que a primeira é a aceitação. Eu acho que a sociedade tem que aceitar isso como uma verdade. E por que aceitar e não entender? Porque a gente não precisa acreditar em nada, né? A gente não precisa aceitar nada. Se a gente entender, é o que a gente precisa, porque daí a gente vai acabar aceitando que aquilo é importante. O Brasil, como vocês comentaram, né? Ele sempre foi referência em educação popular. O Brasil também foi referência mundial em termos de vacinação. E isso não é uma coisa natural. A gente literalmente assumiu isso como verdade, como tranquilo, já conquistado, aquele termo em inglês took for granted, né? A gente assumiu que, não, beleza, Brasil em vacinação a gente está voando, nunca vai ter um problema com isso. Só que a gente tem que lembrar que isso não foi sempre natural. Teve a revolta da vacina, teve um evento histórico chamado Revolta da Vacina. As pessoas não entendiam que era uma coisa importante, não aceitavam que isso era relevante para a própria saúde delas e se revoltaram contra a vacina. Isso há bastante tempo. Não vem ao caso aqui, quem quiser dar uma olhadinha, dar uma pesquisada, a Revolta da Vacina é bem interessante aí. Em uma certa escala, a gente está vendo hoje uma revolta em termos de aceitação de algumas coisas. E essa ideia de questões climáticas é uma delas. Ou de saúde de forma mais ampla, inclusive de vacina atualmente, né? Está tendo uma revolta da vacina, só que versão online, digamos assim, que é totalmente inaceitável para quem conhece isso em termos técnicos. Acredito que a gente está aqui tentando ensinar o evangelho para um padre, né? Para quem está ouvindo o podcast de repente, mas, enfim, vacinas funcionam, vacinas não inserem chips nas pessoas e tal. Só que tem parte da sociedade que não aceita mais isso. Eu acho que para incluir em educação popular a ideia de saúde única, de uma só saúde, de questão ambiental, de saúde ambiental, e talvez ter que reintroduzir toda a ideia de vacinação também nos currículos básicos, para que as gerações futuras não caiam nessa armadilha, é a aceitação. É o entendimento que o conhecimento técnico ele é o que tem menos viés de todos. Que as pessoas talvez não entendam isso, que o conhecimento tirado da universidade é difícil de acreditar, mas ele é basicamente apolítico, digamos assim. A gente produz conhecimento da universidade, quem fez uma vacina, fez uma vacina. E às vezes as pessoas acham que o cientista que está pregando, entre muitas aspas, algumas coisas numa declaração dele, ele está defendendo um lado, defendendo uma pauta, e às vezes até está, né? Mas, na média, o conhecimento é o conhecimento.
E ele tem um embasamento teórico sólido, conquistado por séculos de batalha para que isso fosse viável, a gente tivesse hoje o conhecimento que a gente tem e o nível de saúde pública que a gente tem no mundo inteiro aí. Isso tem que ser aceito, né? E talvez a outra questão aí de levar para a educação popular, essa ideia que a gente está discutindo aqui, seja levar duas coisas que são básicas, na minha opinião, para que isso seja entendido pela população. A primeira coisa é algo muito natural, que está crescendo muito hoje em dia em termos de pesquisa, inclusive, que são as soluções baseadas na natureza. Isso funciona para várias questões enfim, de múltiplos problemas técnicos do mundo inteiro, e soluções baseadas pela natureza, na natureza, são, por exemplo, a base para que a gente entenda de por que uma mata ciliar é importante para reduzir o efeito de uma enchente. A natureza já fez o negócio, a gente só tem que tentar manter como é ou replicar isso de outra forma. Então é simples. Explicar para uma criança de escola com uma maquetezinha simples que uma encosta não desmorona quando tem árvore plantada, sabe? Isso é a solução baseada na natureza de forma mais empírica possível. E a outra coisa são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que isso já está passando por um certo grau de curricularização, mas acredito que pode ser aumentado isso, potencializando que as pessoas realmente aceitem essas questões como algo natural, algo como aprende matemática sem nenhum, ou tenta aprender, né? Sem nenhum tipo de problema, achando que é uma pauta contra alguma coisa que ela acredita, né? Enfim. Juliana, tu que é da área da medicina. Eu sou fã da ciência popular, né, e da educação popular. Eu acho que a gente, de novo, né, tem que ouvir bastante as comunidades. A gente viu nas enchentes do Rio Grande do Sul o quanto que a nossa população ela é forte, ela é poderosa quando ela engaja nas causas, né? E que se a gente quer ter, né, um termo que está muito comum aí, né, comunidades resilientes, escolas resilientes, a gente precisa, né, dessa aceitação, desse entendimento e desse engajamento da população. E para isso, né, reconhecer os principais líderes comunitários, né, as principais pessoas que são lideranças dentro das comunidades, para que elas possam pensar soluções, né, e serem replicadores do conhecimento, das ações, das instruções, é muito importante, né? Então, de novo, eu acho que, né, sair o poder político, sair os pesquisadores, a academia, né, de dentro das suas paredes e ir para a sociedade, buscar o apoio também, né, popular para essas soluções é fundamental para que a gente tenha soluções de fato, né, sendo aplicadas, né, e tendo resultados positivos. Então, se a gente pensa, né, na resiliência comunitária, né, como sendo essa capacidade da população de se organizar, de se proteger, de cuidar uns aos outros, né, de construir os seus próprios recursos sustentáveis, né, para frente a todos esses desafios aí do Uma Só Saúde, a gente precisa escutar essas pessoas, né? A gente precisa ir para as comunidades e trazer elas para que tenham a sua participação dentro desses processos todos. Então, eu sou muito fã da educação popular e eu acho que é um caminho importantíssimo, assim, se a gente está pensando em integração, né, da sociedade para políticas e ações, né, que sejam mais efetivas. Então, eu acho que é um caminho muito importante, né? E eu acho que o que a Mel estava falando, né, como pesquisa, né, verbas, é a gente também poder, né, ofertar bolsas para essas pessoas, né, escutar os conhecimentos que ela tem sobre os seus territórios, porque as pessoas, elas conhecem muito bem os problemas, né, que atingem os territórios delas, né, elas têm muito conhecimento, tanto que, né, na maioria das comunidades, quando elas ficaram isoladas, elas que se reorganizaram em estrutura, né, e para saber de protocolos de emergência, para saber, né, o melhor cuidado com seus próprios territórios, nada melhor do que, né, a própria comunidade. Então, acho que a educação popular é sim um dos caminhos, e o que a gente precisa descobrir é como fortalecer um pouco mais isso, né, de como que a gente vai chegar de forma mais humilde nas comunidades e também ouvir o que elas têm a dizer e quais são as perspectivas que elas trazem para nós. Juliana, continuando contigo aqui, eu gostaria de te perguntar, e depois ouvir o Pedro, se existem alguns indicadores, né, que possam nos mostrar que projetos educativos, né, voltados para a questão essencialmente de Uma Só Saúde e dessa integração, realmente aumentariam a resiliência das comunidades frente a eventos climáticos extremos.
Eu trabalho com indicadores, então eu amo, assim, pensar, né, em quais são os indicadores que a gente poderia construir, sistematizar para garantir que a gente está realmente qualificando as nossas comunidades a partir das estratégias e ações. Eu digo que, né, uma política, uma ação, né, um plano, né, se ele não é acompanhado, a gente não tem como ver se ele está funcionando ou não, então eu acho que são super importantes esses indicadores, mas a gente precisa entender o que a gente quer medir, né, de onde a gente parte, para onde a gente vai, quais são as nossas prioridades, porque apesar da gente poder ter indicadores que vão ser bastante importantes, não é fácil a gente montar um indicador se a gente não tem claro o que a gente quer, né? Quais são as nossas prioridades. Então, por exemplo, né, a gente quer saber o tempo de resposta, né, de um comunicado da Defesa Civil para a evacuação de uma área, né? A gente quer saber o quantos por cento da população, por exemplo, sabe para onde ela precisa se direcionar caso ela precise fazer algum tipo de evacuação, né? Se as pessoas sabem, né, se as crianças estão recebendo, porcentagem de escolares que estão recebendo educação, por exemplo, sobre descarte de lixo, né? Então, acho que existem vários indicadores que a gente pode estar construindo, mas a gente tem que pensar, né, o que são os indicadores mais essenciais, né, e por onde a gente começa. Porque se a gente começar a querer mensurar tudo, a gente não vai medir nada, né? Então, acho que essa definição de primeiro, né, quais são as nossas prioridades reais e onde é que a gente quer, né, quais são os pontos principais que a gente quer atingir com as nossas ações daqui para frente, para daí sim, em cima disso, a gente pensar nas melhores formas de mensuração. E daí, né, indicadores a gente pode construir diversos, assim, né, desde, né, nível de conhecimento, resposta, né, nos Estados Unidos eles têm nas áreas, por exemplo, que tem furacão, né, a instrução das pessoas já terem as suas mochilinhas de emergência, né, então quase como quando a gestante precisa ter, né, a mochilinha lá do hospital, com a malinha do hospital, né, em caso de um parto, né, de emergência ou de uma necessidade de emergência, né, se tem essas mochilas de emergência para as pessoas que precisam evacuar algumas áreas, né, e eles contam isso, quanto das pessoas que se eu parar hoje, né, e tivesse que evacuar hoje, estariam preparadas para deixar imediatamente, né, as suas residências, os seus trabalhos e assim por diante. Então, eu acho que a gente tem a possibilidade de bons indicadores, mas para mim ainda não é claro quais são as nossas prioridades na formação dessas comunidades resilientes, né, por onde que a gente quer começar. E daí, de novo, quando a gente quer, né, atingir muitos objetivos, a gente que é professor, pesquisador, né, se o projeto do aluno tem objetivos muito amplos, muito inespecíficos, né, a possibilidade da gente chegar no fim lá e não ter uma resposta sólida e concreta acaba sendo, né, muito, muito alta. Então, acho que definir as metas seria o primeiro passo para depois a gente pensar, né, em como que a gente mensura esse escalonamento e essa qualificação dessas métricas. Bom, acho que a Ju falou bastante aí já do que eu também teria para contribuir nesse sentido. Primeira coisa, não faz sentido sair medindo tudo, que às vezes é o que o poder público tenta mostrar que está fazendo, medindo várias variáveis e colocando vários indicadores, sendo que eles dizem muito pouco ou nada no seu conjunto. E assim, tem protocolos bem estabelecidos assim, para a questão de tempo de reação, esse tipo de coisa. O Ministério de Ciência e Tecnologia do Brasil, ele tem em nível federal um programa grande, não é um programa, eu não sei exatamente o nível hierárquico disso, como se fosse um programa, que é o Adapta Brasil, que é um programa que é público, dá para procurar isso no portal do governo federal e tal, que ele tem vários índices e indicadores lá dos riscos de impactos ambientais que as mudanças climáticas atuais exercem ou podem exercer sobre várias questões aí do Brasil. E dentro desse Adapta Brasil tem vários indicadores simples, como a taxa de reconhecimento de risco que as pessoas têm sobre o ambiente que elas vivem, esse tipo de coisa trivial da gente mensurar. E assim, duas contribuições breves também. Acho que tem uma iniciativa bem conhecida já no Brasil, que é o MAP Biomas. Não sei se todo mundo aqui já ouviu falar. O MAP Biomas é uma iniciativa que tem dados públicos numa base de dados gigantesca, acessível, mesmo para quem não trabalha com georreferenciamento, com essa área e tal, para ver a cobertura vegetal e uso da terra do Brasil inteiro. Então, a gente consegue ver nos últimos 50, 70 anos, dependendo do local, como é que foi a dinâmica de uso da terra ali, o quanto que se perdeu de cobertura vegetal natural.
E daí, para a surpresa de 0 pessoas que trabalham nessa área, as áreas que perderam mais cobertura vegetal são as que têm maior impacto ambiental, são as que têm maior índice de zoonoses na produção animal, são as que têm maior índice de spillover, que é quando uma doença, o que aconteceu com o Covid, né? Quando uma doença que está na fauna em algum lugar vai para a população humana. Então, a gente tem esses dados da parte ambiental e numa plataforma já muito bem estabelecida, é só usar. E acho que o indicador simples da gente mensurar, que não é muito técnico, mas é a gente olhar o que o poder público faz quando um evento acontece novamente. E daí eu não vou nem entrar em juízo de valor, só vou falar aqui que nós estamos novamente gravando isso aqui em 2025. Faz um ano, quase exatamente, né, das enchentes do ano passado, e tivemos novamente um evento que ameaçou ter uma enchente, aqui em Porto Alegre ameaçou extravasar o Guaíba. Vamos pensar o que o poder público fez aí. Saiu na mídia. Então, será que o nosso nível de preparo para aumentar a resiliência foi adequado de um ano para o outro? Perfeito. E para encerrar o podcast, um debate num tom mais positivo, né? Eu queria trazer um debate sobre boas práticas. Vou perguntar primeiro para a Juliana e depois para os dois da mesa, também de novo. Quais as iniciativas que vocês podem detectar que já estão funcionando, talvez no interior do Brasil ou em zonas costeiras, que poderiam ser replicadas nesse sentido da educação em uma só saúde, da conscientização da educação popular? Juliana? Então, a gente já tem, né? E eu acho que é bom trazer as coisas positivas também. A gente tem vários programas, projetos já trabalhando a questão de uma só saúde, principalmente dentro das escolas, né? Junto com jovens, junto com a comunidade. Então, muitas instituições de ensino, né? E eu não vou ressaltar um projeto de extensão específico, porque eu acho que são vários, assim. Mas eu acho que a gente tem muito que aprender com os projetos que são desenvolvidos, né? Na Amazônia, né? Então, lá eu sei que tem muitas propostas de projeto com os ribeirinhos. Tem um projeto que é muito bacana, que eu acho que para mim é uma referência, assim, que trabalha educação, que é o Guerreiros da Amazônia, né? Onde eles fazem toda uma ilustração em desenhos, então eles têm os personagens, né? E eles trabalham de uma forma muito lúdica, assim, essa questão, né, da educação ambiental, da diversidade, de trabalhar um senso de responsabilidade planetária, né, junto com as crianças e com as populações quilombolas e ribeirinhas, que é muito bacana, assim, e eles distribuem, então, né, os livros, eles fazem livros e distribuem na população, eles fazem né, ações de educação, eles têm filmes, eles têm desenho animado, então eu acho que é um projeto já bastante sólido, né, que trabalha essa questão de educação junto às comunidades. Então, acho que existem bons exemplos, né, e exemplos aí que já trabalham essa questão mais integrada de uma só saúde, que a gente pode se inspirar e deve se inspirar, né, para tomar ação. Então, acho que a Mel falou, a gente está falando aí, acho que é uma janela de oportunidade para a gente poder pensar nesses programas, ações, né, e estratégias, assim, que engajem principalmente os jovens, né, que vão ser aí o futuro da nossa transformação social, para que eles, né, tenham essa consciência e que eles possam também promover mais do que, né, a gente promove nos dias de hoje. Pedro? Bom, realmente tem várias iniciativas que são salutares em diferentes níveis dentro das universidades e também nas comunidades. Eu acho que eu vou focar um pouquinho em falar aqui de uma iniciativa que é a Rede de Emergência Climática e Ambiental do Rio Grande do Sul, que surgiu de maneira, emergencial, logo após a nossa crise do ano passado, as enchentes, que integra pesquisadores de várias universidades aqui do sul do Brasil, pessoas do poder público, tomadores de decisão, reitores de universidades, pró-reitores, pessoas tomadoras de decisão em vários níveis e que debatem essas questões climáticas e de saúde única também, em algum nível, em vários grupos técnicos que são desenvolvidos lá. E tendo pessoas do poder público é algo que tem uma certa capilaridade nos tomadores de decisão. Ainda é muito menos do que eu comentei antes. Não tem um fluxo contínuo desse diálogo, infelizmente não tem, mas já é algo bem legal, porque a gente pode colocar lá dados quando a gente fala, por exemplo, de monitoramento de rios aqui do Rio Grande do Sul, que agora estão em tempo real, disponíveis para qualquer pessoa, né, num site simples e tal, que tem, hoje em dia a gente sabe, vereadores que estão vendo isso diariamente e compartilhando nas suas bases lá para mostrar que estão integrados nessa ideia de questão climática, porque aparentemente já está integrado isso na cultura de algumas comunidades. Claro, especialmente as que foram mais atingidas, né?
Além disso, tem vários programas em nível federal, do governo federal, e assim, bom, eu não trabalho para o governo federal, tá? É importante falar de uma propaganda isso, mas eu acho salutar a gente falar de uma ideia do governo brasileiro de mudar o nome do Ministério do Meio Ambiente para Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Então, o nome do nosso ministério em nível federal tem esse nome aí, o que é algo que vai, enfim, em alinhamento ao que a gente está conversando aqui, mas na contramão de uma agenda global, aí, se a gente for pensar de relativização dessa questão climática. Então, é algo bem importante. Dentro do Ministério, tem vários programas, eu queria falar de um apenas, que é o Adapta Cidades, que é uma iniciativa do Ministério, enfim, que trabalha com transferência de tecnologia, inclusive para cidades que são mais afetadas. Tem vários exemplos, eu não vou citar quais são aqui. Um dos exemplos é o Cidades Azuis, que é para cidades costeiras, para enfrentar questões ambientais que são típicas de cidades costeiras, que são diversas aí. E tem uma outra iniciativa muito legal de citar, que é o City RAP, RAP, que é baseado numa metodologia da ONU Cidades, que é aplicada em vários lugares do mundo. No Brasil, o case foi lá no Rio de Janeiro. Então, no Rio de Janeiro, a cidade de Petrópolis, exemplo, vocês devem ter lembrar disso, né, que de todo mundo lembra dos problemas ambientais em Petrópolis, basicamente relacionados com desmoronamento de encostas e tal, e que é uma ideia de, basicamente, melhorar a conscientização das pessoas do município que tem um problema ambiental lá, que vai ser recorrente ao longo do tempo, e melhorando o tempo de reação, conhecimento das pessoas, readiness, né, o quanto que o poder público está pronto para reagir em tempo adequado a esse tipo de coisa, é uma ferramenta bem importante, assim. E aí, finalizando a minha contribuição, acho que, e fazendo um link com o que a Ju falou, ouvir as comunidades é fundamental. Inclusive para essa questão de boas práticas que a gente vai tentar levar para as pessoas, porque as comunidades, elas conhecem o lugar, o território que elas vivem. E daí um exemplo disso trabalhando com comunidade de Santa Catarina, da região do pé da Serra de Santa Catarina, um autor clássico aí que colaborou com as políticas públicas de APP do Brasil, por exemplo, ele relata que tem um relato muito antigo dos primeiros colonos que chegaram na região para construir as suas primeiras casas, na região que hoje a gente conhece como a fronteira aqui do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, na região litorânea do Rio Itajaí, ali, aquela região ali. Naquela região ali, quando eles chegaram lá, toda a margem do rio, mais próxima do mar, ela é inabitada. Os indígenas, as comunidades originárias, os povos originários, habitavam o pé da serra, que era muito mais difícil de acessar. E daí eles perguntaram para os índios, por que vocês não usam aquela área que tem água potável ali embaixo, do lado do rio e tal, por que não moram ali? E daí eles disseram o quê? Não, aquilo ali é do rio, não é nosso. E eles não moravam lá. O que as comunidades atuais fazem no mundo inteiro? Colonizam áreas de rio, áreas de várzea, e ocupam áreas de várzea, porque é mais rápido, mais fácil, tem acesso à água potável de maneira mais fácil. E a gente está vendo um reflexo disso agora. A gente tem que ouvir o nosso próprio histórico enquanto sociedade humana de áreas que a gente não deveria ocupar, porque é um risco para a nossa própria saúde. Perfeito. Tem também os exemplos, né, da ciência ancestral, né? Exatamente. Perfeito isso. Mel. Não, acho que o pessoal cobriu tudo. Eu me sinto completamente coberta, assim, por eles. Que legal a gente poder também olhar para as boas práticas, né? Além da crítica, também tem a reflexão sobre o que a gente tem para replicar. E assim, chegamos ao fim do 6º episódio do podcast Crise Climática e Uma Só Saúde, Informação e Conhecimento. Eu gostaria de agradecer ao Pedro Maria por sua excelente participação no programa de hoje. Muito obrigado, Pedro. Obrigado, gente, pelo convite. Foi um prazer. Espero ter contribuído aí à altura do que esperavam de mim. Demais. Agradecemos também a Juliana Scherer pelas contribuições à nossa conversa nesse episódio. Obrigado, Juliana. Eu agradeço muito o convite, sou fã de vocês, fã do podcast, né? Escuto aí os últimos episódios que saíram e fico à disposição aí para seguir participando e colaborando nas ações quando acharem necessário. Super obrigado. E também nosso agradecimento à comentarista fixa do podcast, Melanie Druta. Obrigado, Mel. Eu que agradeço, guris. Obrigada. Os episódios do nosso podcast estão disponíveis no Spotify e no YouTube da Rede Saúde Única. Siga também o RSU Fiocruz no Instagram para acompanhar mais conteúdos do podcast Crise Climática e Uma Só Saúde, Informação e Conhecimento.
E também nosso agradecimento à ProHub, à Famecos e à PUC-RS pelo apoio técnico e da infraestrutura da gravação deste episódio. Nosso agradecimento também à Iesca Pellegrini da Embrapa pelo apoio editorial que ela vem dando nesse podcast. Muito obrigado e até o próximo, pessoal.